Olá, boa tarde. É, Vamos dar início a um novo capítulo da Bíblia. Hoje nós vamos começar a leitura da carta de Paulo aos Romanos. É um livro muito importante, é uma carta muito importante, escrita por Paulo, e nós vamos ler e à medida que eu for lendo, eu vou fazendo alguns comentários, ok? Vamos orar para começar a leitura. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, por derramar sobre nós a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por termos o privilégio de poder estar aqui agora, lendo a tua palavra, aprendendo mais de ti, estreitando mais esse laço, essa intimidade contigo. Pai, nos orienta, abre o nosso entendimento para que essa leitura não fique só em nossas mentes, só em nosso aprendizado filosófico, para que a gente saiba mais, mas que essa leitura invada os nossos corações, que a gente guarde essa palavra em nossos corações. Agora eu te peço que o Senhor derrame sobre esse ambiente e sobre a minha vida o teu Espírito Santo, que o Senhor me direcione, que o Senhor me dê sabedoria e discernimento para fazer essa leitura que é tão importante. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Nós vamos ler aqui no verso 1, que começa assim, é o prefácio e a saudação de Paulo. Começa assim, ó: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então aqui ele está se apresentando. Ele está falando, apresentando a si mesmo. No verso 2, do verso 2 ao verso 7, diz assim, ó, ele vai falar do Evangelho, diz assim, que ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, esse Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade. Segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, do versículo 2 ao versículo 7, ele fala do Evangelho. Nós vamos ler agora do versículo 8 ao 15. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Em todas as minhas orações, pedindo em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir
algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Então ele diz aqui, ó, no verso 13, eu vou repetir: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido. Ele sempre era impedido, era preso, era perseguido. Então ele está falando isso para eles. Para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, Paulo aqui está falando qual é o propósito dele de estar lá, dos cristãos, fala do propósito dele para os cristãos em Roma. Então, ele fala sobre o seu propósito. E do versículo 16 e 17, ele fala sobre a tese da justificação pela fé somente. Somente pela fé. Aí ele diz assim, ó, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu, também no grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, quando Paulo fala a si mesmo, ele fala que ele era servo, mas também fala que Paulo fala de si mesmo e quando ele fala que é servo, ser servo é a mesma coisa que ser escravo. Então ele não tem vontade nenhuma, a vontade dele não prevalece, ele faz a vontade de Deus. Isso é ser servo, isso é o que Paulo fala. E ele foi comprado por um preço muito alto, que ele pertence ao Senhor, ele pertence ao seu Senhor e está completamente à disposição do Senhor. E ele era um apóstolo, né? Ele era um apóstolo, e a palavra apóstolo significa enviado, mas ele nunca se prevaleceu desse título de apóstolo. Ele, ele enfatizava sempre que ele era um servo. Então, aquele que enfatiza, porque apóstolo, o título de apóstolo, ele enfatiza grande autoridade. E o apóstolo, ele recebia os oráculos de Deus. Mas Paulo, ele não se deixa levar pelo título. Ele se coloca como servo, como humilde, como obediente a Jesus. E é isso que precisamos, né, entender. Nem sempre, aliás, sempre, qualquer autoridade, qualquer pessoa que serve ao Senhor, sendo pastor, sendo diácono, tendo qualquer liderança no corpo da igreja, ele nada mais é, se ele não se sentir e se ele não declarar que é um servo do Senhor, está tudo errado, porque ser servo do Senhor, nós seremos sempre dependentes da nossa posição na igreja. Então, uns vieram para ser apóstolos, outros vieram para ser pastores, outros vieram para ser diáconos, outros vieram para ser líderes infantis, outros vieram para liderar um grupo de oração. Não importa, todos que lideram, todos que têm autoridade no corpo da igreja, têm que se sentir e se colocar como servo do Senhor. É isso que nós aprendemos
nessa carta de Paulo, porque ele diz isso, que ele era um apóstolo, mas ele, na realidade, era um servo. Ele estava ali para obedecer e servir ao Senhor. E aí ele diz, né, que foi separado para o Evangelho de Deus e que antes mesmo de nascer e veio para atender os gentios. Está tudo na Bíblia, antes de nascer está lá em Gálatas 1:15 e para os gentios lá em Atos, nós já lemos 26, 16, 17. Eu vou ler o livro de Atos que nós já lemos, 16, versos 26, 16, 17. Diz assim, olha, ele veio para os gentios também, então diz assim, mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha tanto das coisas em que você me viu como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Então aqui Jesus está dizendo a ele, segue em frente, levante, continue o seu caminho, porque você vai levar o evangelho não só para os judeus, mas para os gentios. É isso que Paulo está contando aqui. Vamos lá? Vamos continuar aqui no verso 18. Vai falar sobre a injustiça e a impureza. Versos 18. Vamos lá. Versos 18. Está aqui. Já achei. Verso 18. Então ele fala da injustiça e a impureza dos seres humanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e justiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Então, ele fala da verdade pela justiça, né? Que ele diz aqui, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos por meio da injustiça. Então, a injustiça detém a verdadeira justiça. É o que ele quer dizer aqui. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ele está dizendo aqui que, no verso 19, que pode conhecer a respeito de Deus, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornando tolos, e trocaram a glória de Deus
incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então aqui ele está desprezando, né, as pessoas, o ser humano despreza os atributos de Deus. E aí acontece que eles se desligam de Deus, né? Porque eles se tornam o ser humano corruptível. Então eles se desligam de Deus, que diz aqui no verso 21, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então eles se desligam de Deus. Verso 24. Por isso, Deus entregou a impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então aqui ele fala da imoralidade. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Então, cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Então, ele fala da depravação, né? O povo é totalmente corrompido e vive a depravação. Ele fala abertamente nesses versículos sobre a depravação. Aqui Deus, como nós lemos esse capítulo 1, eles não glorificavam ao Senhor, eles pecavam descaradamente, eles
Eles viviam sem a presença do Senhor. Então, Paulo está dizendo aqui que a imoralidade deles, que a falta de temor, porque aqui ele diz, né? São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, desobedientes, e conheciam as leis, mas não as praticavam. Então, os judeus, eles conheciam a lei, mas não as praticavam. E os gentios, os que não conheciam a lei, eles conheciam a natureza. Então, a criação, a gente vendo a natureza, a gente conhece, né, que a natureza veio através. É contemplar a natureza, contemplar a criação de Deus através da natureza. Tudo foi criado por Deus, o céu, a terra, o dia, a noite, o mar, tudo foi criado por Deus. Então os gentios, eles não tinham as leis, eles não conheciam as leis, mas eles conheciam sim, eles sabiam que foi através de Deus que o mundo foi criado. Então aqui ele fala, né, que embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também as aprovam aqueles que praticam. Então, é a impiedade, né? O pecado contra o ser de Deus. A injustiça, o pecado é igual pecado contra o ser humano. Então, assim, a pessoa vive como se Deus não existisse. E era assim que acontecia aqui nesse capítulo 1. Eles viviam como se Deus não existisse. E Paulo está falando sobre a injustiça e sobre a impureza dos seres humanos. É isso que Paulo está nos trazendo aqui no capítulo 1. A carta de Paulo aos Romanos é um livro muito importante, muito complexo, mas é bem claro no que diz respeito ao pecado, né? À salvação. Eles tinham conhecimento de Deus, haviam conhecido a Deus, segundo Paulo, e o homem, ele é dotado da capacidade de conhecer ao Senhor. É? Então, o que eles deveriam ter feito, eles não fizeram, que era glorificar ao Senhor. As consequências dessa rejeição de Deus se manifestam nas tragédias, nas trágicas desordens em que se envolve a humanidade. Então, Paulo ele divide em três categorias: a perversão das relações do homem com Deus, a idolatria. Então, ele se divide em três categorias: a idolatria, a sua própria natureza, a imoralidade e as relações interpessoais complicadas. Então, Paulo ele divide em três categorias. Cada categoria é apresentada de modo idêntico. É a causa humana precedendo a sanção divina e a expressão. Por isso os entregou a Deus. Marcará esse capítulo, né? Está do versículo 24 ao 26. Então, Paulo está orando, Paulo orou, Paulo se apresentou, Paulo orou pelos cristãos de Roma e fala que desejava vê-los. Paulo fala sobre o poder do Evangelho
e aí fala da injustiça e a impureza do ser humano, do ser humano. Então vamos lá, vamos lá. E aí, através dessa depravação da impureza dos seres humanos, aí nasce a religião, né, que resulta do conhecimento de Deus, mas rejeitado, que consagra a subserviência de Deus aos fins do homem, o triunfo implícito dos deuses sobre Deus. O homem achincalhou a honra de Deus, divinizando os corpos das criaturas convertidas em ídolos. Deus abandonará o homem a cobiças que lhe desonram o corpo. Trata-se aqui da prostituição sagrada. Então ali já estava acontecendo, o homem rejeitando o Criador, se tornou confuso em sua própria identidade e se torna um joguete na mão das paixões. Isso acontece nos dias de hoje. As relações sexuais contrárias à natureza conferem o mais expressivo exemplo desta corrupção e da verdade de Deus impressa em sua obra. Então, as relações sexuais contrárias à natureza de Deus. Está dizendo aqui, não somos nós que estamos falando, né? Já acontecia lá no passado e acontece nos dias de hoje. As relações sexuais. E, e aí, a gente vê, né, que demonstram que o afastamento de Deus inviabiliza a vida em sua plenitude. Aqui diz, ó, no verso do 28 ao 32, é claro quando Paulo diz assim, ó, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Então, esses versos do 28 ao 32, eles demonstram como o afastamento de Deus inviabiliza a vida em sua plenitude. Você não pode ter um relacionamento com Deus se afastando dele, nunca você vai ter. Então aqui Paulo está sendo bem claro, falando sobre os pecados, falando sobre o desprezado, falando sobre eles terem desprezado o Senhor, se eles terem adorado imagens, sobre eles terem deixado de ter contato natural, sexual, eles passaram a ter contatos mulher com mulher, homem com homem. Então virou assim uma coisa horrível lá naquela época também. Então Paulo está falando sobre isso, sobre a justiça
e o pecado, as impurezas do homem. E aí, a gente amanhã vai ler o capítulo 2 sobre o justo juízo de Deus. Então, no capítulo 1, nós apresentamos a Paulo. Paulo, Deus fez a sua saudação. Paulo orou pelos cristãos em Roma e fala que desejava vê-los, fala sobre o poder do evangelho e fala sobre a injustiça e a impureza, né? E a impureza dos seres humanos, o pecado. E amanhã a gente vai ler o capítulo 2, que fala sobre o justo juízo de Deus. Gente, a carta de Paulo aos Romanos é complicado, porque uma carta ela não tem capítulos. Uma carta ela é seguida. Você não fala, não escreve uma carta capítulos por capítulos, versículos por versículos. Você faz escreve uma carta corrida, não é isso? Mas quando por que foi feito os capítulos e os versículos? Para facilitar a nossa leitura. Mas é complicado a gente ler uma carta versículo por versículo, capítulo por capítulo, separar, entende? Porque uma carta é corrida. Então, Paulo vai falar sobre o pecado, vai falar sobre o juízo, vai falar sobre a lei, vai falar sobre as objeções, responde às objeções. Então, eu vou lendo o livro, a carta de Paulo aos Romanos, assim, pausadamente, devagar, porque é um livro complexo, é um livro que a gente precisa ter muita atenção. Essa carta é muito importante. Então, peguem aí a Bíblia de vocês, deem uma lida também para vocês entenderem do que o ser humano se tornou pecador, sujo, imundo lá atrás. Então, Paulo vai falar, né, da única coisa que pode salvar esse povo da impureza, da única coisa que pode salvar esse povo do pecado, mas ele também vai falar da justiça e do juízo de Deus. Então amanhã a gente fala sobre o justo juízo de Deus, tá bom? Então amanhã eu aguardo todos vocês. Muito bem-vindo aqui, Nassib, Natália, Rafa, sejam muito bem-vindos. Eu vou deixar a live gravada, curtam, comentem, compartilhem, deixem lá se inscrevam lá no canal, caso vocês não sejam inscritos. E é isso, gente. Até amanhã, então. E amanhã a gente continua essa carta maravilhosa, poderosa que Paulo nos deixou para a gente estudar, tá bom? Sejam abençoados. Tenham um dia abençoado. Vamos orar para terminar a live. Pai querido e Pai amado, gratidão, Senhor, gratidão por mais esse estudo. Gratidão, Senhor, porque à medida que a gente avança, à medida que a gente conhece um pouco mais de Ti, a nossa intimidade contigo vai se estreitando. E nós sabemos, Pai, que é só através da leitura da Sua palavra, através das nossas orações, que podemos cultivar esse relacionamento e essa intimidade. Obrigada, Senhor, porque hoje nós começamos a leitura da carta de Paulo aos Romanos. Nos dê discernimento para entender, Senhor, que o pecado já estava lá atrás e o povo precisava da única coisa, né, que o Senhor nos garantiu, que é através do perdão, através da sua graça, o perdão através da sua morte. Então aqui Paulo descreve, Paulo fala, Paulo conta toda, é um resumo, Pai, do teu evangelho, essa carta. É tremendo que eu tenha, Senhor, e meus irmãos também, um entendimento para compreender
o que essa carta quer nos mostrar. Eu oro, Senhor, para que tudo fique gravado em nossos corações. Guarda, Senhor, essa palavra nos nossos corações. Que tenhamos sabedoria, que tenhamos necessidade e vontade de ler esse capítulo mais e mais, até entendermos, até compreendermos qual é a intenção de Paulo nos dando essa carta, estando essa carta no teu evangelho, estando essa carta nas tuas escrituras, quão grandiosa é as suas escrituras, Pai. Obrigada, Senhor, por esse estudo. Pai, agora eu entro também em sua presença para te clamar mais uma vez pelo povo do Rio Grande do Sul. Pai, continua abençoando a cada um, a cada um. Nós sabemos e nós estamos vendo através dos noticiários e através da internet que as águas estão baixando, que as casas estão sendo limpas, mas nós não sabemos a real situação desse estado, a real situação das famílias. Pai, o Senhor conhece, o Senhor sabe de tudo que está acontecendo aí. Então consola, conforta as famílias que perderam os seus bens materiais, as famílias que perderam os seus entes queridos. Consola, Senhor, conforta. Renova, Senhor, as suas esperanças, renova a sua fé. E levanta, Senhor, levanta pessoas do Senhor, homens e mulheres de Deus, para que continuem te servindo como voluntários em abrigos, porque muitos já não têm mais para onde ir. Então continuam em abrigos. Levanta, Senhor, pessoas para continuar esse trabalho tão lindo, porque tem muitos que já estão cansados e precisam retornar às suas vidas. Levanta pessoas, Pai, que deem esse auxílio, esse alimento físico, mas também levem um alimento espiritual, Pai. Que falem do teu amor, que falem do plano da tua salvação, que falem, que sejam testemunhas da tua ressurreição. Pai, cuida de cada um naquele estado, cuida, abençoa, e que cuide, Senhor, em especial das nossas crianças, dos nossos idosos. Guarde, Senhor, guarde os nossos idosos e as nossas crianças, os nossos animais também, que são tão indefesos. Não permita que nenhum mal chegue a eles, Pai. Que o Senhor fortaleça aqueles que continuem, aqueles que contribuíram, que o Senhor fortaleça a todos eles que continuem contribuindo, que a gente que não caia no esquecimento essa tragédia do estado do Rio Grande do Sul, que a gente continue ajudando o estado a se levantar, que a gente continue como um povo piedoso, um povo misericordioso, como o Senhor é, ajudando os nossos irmãos. É isso que eu te peço, Senhor. Peço também agora por esses irmãos que estão aqui online junto comigo ao vivo. Derrama, Senhor, porção dobrada na vida desses irmãos. Dê a eles ânimo, dê a eles sabedoria, dê a eles discernimento, dê a eles, Senhor, uma vida próspera, uma vida cheia do teu amor, uma vida cheia das tuas instruções, que nada, Senhor, contamine o coração deles, que sejamos fiéis a Ti, que sejamos obedientes a Ti, que sejamos tementes a Ti, porque é isso que te agrada, é isso que te deixa feliz, a nossa obediência. Que sejamos filhos obedientes, que sejamos filhos buscando cada vez mais a santificação. É isso que oramos, Senhor, é isso que oramos.
Oramos por um dia abençoado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. E até amanhã, né? Desculpem aí, eu esqueci de tirar. Eu esqueci de tirar o som do meu telefone. Eu não sei se vocês ouviram. Mas em nome de Jesus, foi tudo bem, tá bom? Então Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.